tecnologia do que para devolver de volta para o cidadão. Tá? Então, é uma pena que aconteça isso, que a tecnologia não seja mais vasta e amplamente utilizada para serviços públicos e políticas públicas de um modo geral. Tá? Então, acho que tem que acelerar a ampliação, desenvolvimento de serviço em meio eletrônico, né, para alcançar a interatividade e prestação de serviço via plataforma web, né? Dotar a administração de uma infraestrutura melhor. Hoje você tem uma mixórdia de sistemas com baixíssima interoperabilidade, alguns com alto grau de obsolescência e que lidam com coisas vitais como folha de pagamento, finanças e coisas que valem. Né? Rever o modelo de informática pública baseado em empresas estatais que são atrasadas, que são complicadas, né? E ter uma abordagem de mercado que seja eficiente, que seja transparente também. Por favor, o próximo, eu acho que eu encerro. Né? Bom, ainda não, mas muito rápido. Né? O ideal do controle, aqui a gente chega na borda de outros poderes, porque o controle interno é do executivo, o controle externo é do legislativo, mas o fundamental é tornar o controle uma função gerencial, quer dizer, não é que alguém vai controlar o gestor, mas o gestor tem que controlar, né, a sua unidade antes dele ser controlado pelos outros. Né? Então, isso é muito importante se tratando do controle. Né? Os controles se fortaleceram muito nos últimos tempos, a gente sabe disso. Né? Hoje eles conseguem ter uma alta resolutibilidade para pequenas coisas, decorrentes mais das vezes de erros, e uma baixa resolutibilidade para grandes coisas, decorrente de má-fé da corrupção no atacado. Mas também existe a corrupção no varejo, a granel, que é muito difícil de lidar com ela, que é a corrupção no nível da rua, que tem a ver com várias outras coisas de cultura política, de incentivo, etc, etc. Né? Mas tudo isso pode ser abordado de alguma maneira. De qualquer maneira, há muitos entendimentos que têm que ser estreitados entre os vários níveis de controle. Né? Há muito de gestão de risco que tem que ser aperfeiçoado, e a tecnologia pode também ajudar muito a fazer isso. Né? É preciso criar estratégias ousadas de luta contra a corrupção, né? Coisa que já se tentou no nosso marco jurídico, mas não passou, como, por exemplo, a possibilidade de você fazer mecanismos de artimanhas para pegar, ensaios de situações para pegar pessoas em atos de corrupção, né? E mecanismos de waivers e de soft law. Né? Eu acho que isso no mundo jurídico é muito mais difícil discutir. Né? No nosso direito administrativo ele é bastante impeditivo de algumas novidades que outros países têm feito. Você ser perdoado do cumprimento de determinadas regras se você tem visto o seu panorama geral um desempenho extraordinário ou coisa que o vale. Claro, há gradações. Né? O último... Bom, o último... Né? Como é que a gente consegue dar conta de tudo isso? Né? Então, uma parte disso requer um modelo de transformação que é incremental, oportunista no sentido estratégico da palavra, no sentido bom da palavra. Né? Ou seja, são agentes públicos comprometidos, com cabeça de inovação, com a mente aberta, com vontade de acertar, né? Costurando coalizões, né? Comendo pelas beiradas, atuando nas brechas, fazendo o que der, como dá, do jeito que dá, onde dá. Né? Então, essa abordagem de inovação vai muito ao encontro dessa perspectiva. Né? Pega a tecnologia, aplica do jeito que dá. Ganha um pouquinho aqui, mas vai incrementando, que de repente você consegue gerar um efeito sistêmico muito bom. Né? É claro que isso é fundamental, isso é muito bom, isso já há uma febre disso por aí. E isso, eu não tenho dúvida que isso vai gerar grandes e boas transformações. Porém, isto não resolve as coisas mais pesadas. Né? Precisa mudar o serviço civil, precisa mudar a lei de licitação, precisa mudar o sistema de planejamento. Nessa base, a gente não muda. Então, as coisas mais pesadas requerem outro tipo de abordagem. Talvez do centro de governo, abordagens de políticas de gestão pública mais integradas. Tem que ser uma consciência por parte dos centros de governo, dos dirigentes, do líder político. Isso tem que estar na cabeça dele. Né? Se não tiver, não adianta, nenhuma engenharia vai adiantar. Então, construir visões arrojadas. Né? A história do copo meio cheio, meio vazio. Eu tenho uma tendência a ver sempre o copo meio vazio, porque eu sou um descontente. Então, eu acho que o copo devia estar cheio. Eu não vou me contentar nunca com o copo. Se tiver um dedinho para chegar no cheio, para mim não está bom, porque o copo não está cheio. Né? A gente tem que desenvolver visões arrojadas disso. Tá? O Brasil já perdeu muito, a gente não consegue superar esse passado
da administração patrimonialista, voltada para si e dilapidada. A gente não consegue embarcar no futuro das novas tecnologias, já estão mudando o setor público no mundo, né? Está preso num limbo perigoso e complicado, né? Então isso tem que ser rompido com muita consciência programática por parte dos dirigentes, né? Isso tem que entrar na cabeça e na pauta. Isso requer articulações. Pode dar certo, hein? Já deu em algumas circunstâncias, tá certo? Processos abrangentes de transformação, em estados, em municípios, tem muita coisa boa que pode ser contabilizada, certo? Então eu acho que a gente tem que pensar alto, tem que pensar grande e tem que fazer o possível do ideal e não se contentar com o ideal do possível, que é muito limitador. Obrigado. Obrigada, professor. Agradeço, nós estamos agradecendo aqui o professor Humberto, que na sua exposição propôs um copo cheio, né? Copo cheio, sempre copo cheio, mesmo que a gente vá alcançar aos poucos. Exatamente, muitas amarras, mas tem que desamarrar aos poucos também. Quero lembrar a todos que estão na internet que os nossos palestrantes estão recebendo as perguntas, mandem as perguntas pela internet, depois cada um vai recebê-las e responder na medida do possível. Vou passar a palavra agora ao professor Fernando Coelho, que é o nosso segundo palestrante, que é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo, tem mestrado, doutorado em Administração Pública e Governo pela Escola de Administração Pública de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é professor doutor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, na área de concentração de Administração e Políticas Públicas, tem experiência acadêmica nos campos do saber de gestão, de políticas públicas e administração de organizações públicas, atuando principalmente com os seguintes temas: ensino e pesquisa em administração pública, planejamento do setor público, recursos humanos no governo e marketing de serviços públicos. Com a palavra, professor Fernando. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, né? Quero agradecer o convite, Heloísa, muito obrigado. Parabéns pelo início da rede, né? A fundação, né? Após o partido, e iniciando muito bem com este evento, né? Que vai percorrer o Brasil. Como o Humberto colocou anteriormente, eu acho muito simbólico iniciar este debate com a gestão pública, né? É uma área, ao mesmo tempo que todos reconhecem a importância, mas muitas vezes no âmbito das políticas públicas, a gestão pública é secundarizada, né? Nós vamos discorrer sobre isso. Minha apresentação vai complementar, né, a apresentação do professor Humberto, que foi muito ampla e muito profunda ao mesmo tempo. Ele disse inicialmente que foi não somente ampla, mas acredito que foi profunda também, né, e abarcou tudo sobre gestão pública, né? A pauta da gestão pública está na apresentação do professor Humberto e eu vou aqui buscar complementar. Vou mudar o microfone. Obrigado. Temos uma... Agora sim. Eu fiz também uma apresentação, né? E a ideia é provocá-los, né, por uma política pública de gestão governamental, né? Ou seja, muitas vezes a gestão pública não é considerada política pública. Nós pensamos as políticas públicas, né, do ponto de vista finalístico, e pensamos a gestão pública apenas como justa posição de ações. Aquilo que o professor Humberto colocou há pouco, a necessidade de nós termos uma política pública integrada de gestão. Então vamos iniciar, peço para que passe para o próximo slide. Vamos abrir novamente.
Muito bem. Podemos passar. Eu começaria com uma provocação, né? Qual é a percepção da sociedade brasileira em relação aos serviços públicos? Não estou colocando aqui o governo, né? Quando se fala governo, tem uma série de percepções em relação à política, né? Mas estou falando em relação aos serviços públicos. Quando nós vamos para as pesquisas de opinião, né, e se faz uma análise de conteúdo dessas pesquisas de opinião, vão aparecer, sobretudo, 3 aspectos. Primeiro, ainda a inacessibilidade das pessoas aos serviços públicos, né? Aquilo que é de direito. Muitas vezes, quando essas pessoas têm acesso, né, vem a questão da baixa qualidade dos serviços públicos. E aquelas pessoas que muitas vezes não se utilizam diretamente dos serviços públicos, isso ocorre muito com a classe média, né, que atualmente parte da classe média não se utiliza do serviço de educação e saúde, por exemplo, e vão para sistemas privados, né? A percepção qual é? É muito a questão do desperdício, que nós também vamos debater aqui, sobretudo chamado desperdício passivo, né? Que tem a ver com a ineficiência do gasto público. Então a pergunta principal, né, é como reconquistar a confiança da sociedade. E para responder esta questão, nós não podemos deixar de discutir gestão pública. Então, por isso que eu faço essa provocação inicialmente. Por favor. Então, alguns desafios na gestão pública brasileira, que não são apenas ao Brasil, embora nós temos desafios peculiares, alguns dos quais o professor Humberto apontou, mas também são comuns aos países da OCDE. Né? Primeiro, que é aumentar a capacidade administrativa e, sobretudo, essa relação com a gestão por resultados, né? E nos 3 níveis de governo. O professor Humberto trouxe muito a questão do governo federal, mas nós não podemos dissociar a questão dos governos estaduais e municipais, né? Eu trabalho muito com a questão da gestão municipal e hoje a capacidade administrativa da gestão municipal no Brasil, ela é, né, insuficiente. Sobretudo nos municípios, 90%, né, abaixo de 50 mil habitantes, onde essa capacidade administrativa deixa a desejar no que se refere à implementação de políticas públicas. E considerando agora um cenário de crise econômico-financeira, os municípios se tornaram muito, na verdade, implementadores de políticas federais, né? Como que agora os municípios, muitas vezes sem receitas e diante dessa crise, né, começam a inovar em termos de gestão pública. Essa capacidade de inovação também nos municípios é muito baixa. Então, é sim de responsabilidade do governo federal e dos governos estaduais trabalharem a partir do princípio da subsidiariedade, né, apoiando a gestão pública municipal. Esse é um debate que hoje nós não temos no Brasil, né? Muitas vezes os municípios ficam muito distantes, apenas recebendo as políticas públicas, mas não há um apoio para a gestão pública municipal. Vamos falar também sobre a diminuição do desperdício passivo, que é a ineficiência da qualidade do gasto público, para além do combate à corrupção. É muito importante o combate à corrupção, é uma agenda, né? Mas para além dessa agenda nós temos que avançar para a qualidade do gasto público, então quero dialogar com vocês sobre isso, né? Para a modernização dos institutos jurídicos, Humberto já colocou isso, né? Nós temos muitos institutos jurídicos cuja interpretação estão distanciados dos instrumentos gerenciais, né? Um caso que ele trouxe na área de gestão de pessoas, eu tenho trabalhado com os concursos públicos, por exemplo, como os concursos públicos hoje no Brasil se tornaram anacrônicos por uma interpretação jurídica que não nos permite avançar para além da aferição do conhecimento, também na aferição de habilidades e atitudes. Então, nós vamos ter que passar por um processo de mediação no Brasil entre o direito administrativo e os instrumentos de gestão, né? Para além do acesso, como que nós vamos pactuar a qualidade dos serviços públicos com a sociedade? Então, nós tivemos todo um esforço pós-Constituição de 88, no sentido de fazer o serviço público chegar a partir das políticas sociais, a questão do acesso universal. E agora nós começamos a discutir, para além do acesso, qual é o padrão mínimo de qualidade, e como que nós fazemos a pactuação desse padrão mínimo de qualidade na educação, na saúde, entre outras áreas, com a sociedade, né?
Como que nós adequamos as políticas públicas à diversidade? Esse é um desafio que começou nos países europeus a partir do multiculturalismo nos anos 70 e era um desafio aos estados de bem-estar social, além de uma resposta de uma política universal, começar a adaptar esta política do ponto de vista, né, da subsegmentação da sociedade. Esse é um desafio que está colocado hoje no Brasil. Nós avançamos, mas ainda é uma política muito simbólica. Nós vamos ter que fazer a adaptação das políticas públicas do ponto de vista não só de subsegmentos, as políticas transversais, né, de gênero, de igualdade racial, de orientação sexual, mas também do ponto de vista territorial. Né, volto a dizer, esse é um debate ainda simbólico no Brasil. Né, e a questão de aprofundar a coprodução. Já foi dito, Marina inicialmente colocou a importância do processo colaborativo, como que o Estado começa a atuar, né, aprofundando essa coprodução, não só com a iniciativa privada, mas também incorporando a sociedade e fazendo essa coprodução com transparência e controle social. Então esses são alguns pontos e eu vou na sequência explorar alguns desses pontos. Por favor. Eu gostaria, antes de aprofundar, fazer uma provocação, né, que é a secundarização da agenda de gestão pública no Brasil. Né. Talvez uma evidência dessa secundarização dessa agenda no executivo brasileiro é a forma, por exemplo, que os órgãos de controle adentraram no design de políticas públicas de gestão. Então, se você pega hoje o Tribunal de Contas da União, que cumpre um papel importante, né, ele começou a adentrar num debate de políticas de gestão, propor inclusive modelos de governança, quando na verdade esse é um papel anterior, né, do próprio executivo, a partir dos seus ministérios, do Ministério do Planejamento, do Orçamento. Né. Então tem algo que demonstra que nós não temos essa agenda hoje clara no governo federal. Né. Isso já vem de um bom tempo. E na medida em que o próprio governo federal foi se ausentando do debate de uma política pública de gestão, né, outros órgãos foram adentrando como os órgãos de controle. Né. O que leva a essa secundarização? Qual é a leitura que eu faço? Primeiro, nos anos 2000, nós tivemos um foco nas políticas públicas no momento que nós estávamos com disposição de recursos. Né. Então, todo o foco foi voltado, que tinha que ser voltado, de fato, para as políticas públicas, como um desdobramento dos direitos sociais na ação governamental, mas no momento em que os recursos estavam à disposição, então nós não discutimos, no âmbito desse processo, a racionalização. Né? Por isso a importância do debate hoje da qualidade do gasto público, e o debate da qualidade vem no momento da crise. Já era para ver, esse debate está presente no momento anterior. Né? Nós estamos atrasados em relação a esse debate. Segundo, muitas vezes nós temos uma justaposição de ações fragmentadas, como o Humberto colocou, sem um eixo orientador. Né? A política de gestão passou a ser um conjunto de ações, né, cada qual com algumas magnitudes, mas que não tem um eixo orientador, ou seja, não temos uma política pública de gestão. Né? Terceiro, existe uma invisibilidade social da casa de máquinas da administração pública. Então, se a própria sociedade, né, e nós não conhece a gestão, porque para ela, de fato, o que aparece do ponto de vista do Estado são os serviços públicos, né, a própria agenda da gestão, ela tem uma invisibilidade social. E essa invisibilidade social pode levar a uma desvalorização política da própria agenda de gestão. E, afinal, como muitos políticos às vezes respondem, isso vem, inclusive, de entrevistas que nós realizamos nos nossos objetos de pesquisa, né? Afinal, por que arrumar a casa para o meu sucessor? Essa, muitas vezes, é a interpretação, né, de uma política pública de gestão. Porque os resultados, de fato, são mais a médio e longo prazo. Né? Então, acaba tendo uma desvalorização política. Né? Um outro aspecto é que, enquanto poder ter algumas práticas escapistas, ou seja, são atalhos que você vai encontrando dentro da gestão pública para poder ter a realização da ação governamental, não se enfrenta de forma mais macroestrutural os problemas de gestão. Agora temos os mega eventos, então vamos fazer aqui um regime diferenciado de compras. Né? Um atalho.
né? Só que não se enfrenta, você vai buscando os atalhos, são estratégias escapistas, para resolver aquele problema, né, de forma paliativa, mas você não enfrenta isso de um ponto de vista macroestrutural, né? E há também, se você avançar, sobretudo nessa agenda que Humberto nos traz de gestão de pessoas, há uma certa impopularidade interna, né, em termos de resistência das corporações e, sobretudo, dos atores burocráticos, né? Então, tudo isso acaba levando, né, a uma secundarização da agenda de gestão pública no Brasil. Vamos avançar, né? Explorando alguns pontos, o primeiro aspecto são as capacidades administrativas, né? Nós podemos pensar essas capacidades administrativas em 4 capacidades, né? Então, a primeira capacidade é a capacidade de prestação de serviços, né? Que é o desdobramento da política pública em ação governamental, é a entrega, né? O Estado está entregando e essa entrega passa pela gestão pública, né? Tivemos aí uma falha. Se não retornar, eu vou tentando avançar sem o roteiro. Aí vou ter que usar da metodologia do Faustão, quem sabe faz ao vivo. Não sei se eu tenho essa capacidade. Sim. Deixa eu só ver se vai retornar. Conseguimos retornar? Muito bem, eu vou tentando avançar aqui enquanto nós não temos o retorno da apresentação. Então, eu dialogava com vocês sobre as capacidades administrativas, né? Nós temos 4 capacidades. A primeira é a capacidade de prestação de serviços. Essa capacidade hoje, a grande questão é na gestão subnacional, para além dos estados e dos municípios, né? Veja, nós estamos discutindo reformas administrativas no Estado brasileiro a partir de uma agenda que se inicia em meados dos anos 90 com o plano diretor de reforma do aparelho do Estado. Então, queira ou não, tivemos um avanço dessa agenda no governo federal, né, a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, né, e depois isso continua no governo federal, entrando nas políticas públicas, né, a forma em que a gestão vai apoiar as políticas públicas, sobretudo as políticas sociais, né. Nos estados, essa agenda se inicia, sobretudo, né, a partir dos anos 2000 e com o apoio do governo federal, do Ministério do Planejamento e Orçamento, a partir de um programa chamado PNAGE, que era o Programa Nacional de Modernização da Gestão Pública, fez um diagnóstico da administração pública estadual no Brasil. Queira ou não, a partir do PNAGE, você tinha um eixo orientador para os estados irem fazendo processos, né, de aperfeiçoamento da sua gestão pública, lembrando que as 27 unidades da federação tinham estágios muito distintos no que se refere à gestão pública. Mas essa agenda na gestão municipal, né, não avançou. Os municípios de porte, né, que são para além das capitais, vamos tomar os municípios acima de 200 mil habitantes, né, esses municípios têm uma capacidade estatal, muitas vezes relacionada a uma receita própria, conseguem estruturar a sua burocracia. Mas os pequenos e médios municípios não têm. Então nós temos que avançar com uma política do governo federal, mas também dos governos estaduais, de apoiar, né, a gestão pública municipal. Talvez pensar algo, né, num PNAGE para a gestão pública municipal nessa década, né, ou pensarmos um sistema único de gestão pública. Se nós falamos de um sistema único nas políticas finalísticas, por que não um sistema único em gestão pública, olhando para a realidade, inclusive, do pequeno município e talvez buscando flexibilizar aquilo que o pequeno município precisa cumprir, porque nós tratamos todos os entes igualmente, né? E o pequeno município não consegue, muitas vezes, né, trabalhar como o grande município. Uma outra questão é a capacidade de coordenação, né? E aí nós estamos falando do quê? De uma política pública de gestão governamental. Temos que ter uma diretriz, né? Humberto já trouxe isso, com alguns programas estruturantes de gestão pública, né? Principal é uma integração, de fato, entre planejamento, orçamento e gestão, que valorize a gestão, né? Atualmente, o que acaba ocorrendo é que
O planejamento se torna sinônimo de orçamento, Humberto já trouxe isso para nós, a partir da realidade dos PPAs, né? E a própria gestão acaba não acompanhando esse ciclo orçamentário, né? Temos que falar de coordenação administrativa para além da coordenação política, né? Governos são tão bons em coordenação política, às vezes, né? Tem a Casa Civil, as secretarias de governo, né? Mas os centros de governo para coordenação administrativa, fazendo essa relação planejamento, orçamento e gestão, não é regra, é exceção, né? São poucas boas práticas que nós temos no Brasil. Nós precisamos avançar muito dentro desse processo de coordenação administrativa. A capacidade de regulação, né, esse é um tema importante. O Estado regulador no Brasil, né, é um Estado ainda em organização, né? Nós começamos a fazer essa discussão, sobretudo, nos anos 90, com o deslocamento das funções econômicas para o setor privado, a partir dos processos de privatização, constituímos as agências reguladoras, e as agências, queira ou não, a partir dos anos 2000, ficaram quanto tanto no limbo. A gente não sabe se aquele papel voltou para o Estado, no âmbito dos ministérios, ou ficou com a agência, e isso acabou não sendo equalizado, né? Tanto é que hoje você tem agências que estão muito bem estruturadas para o papel de regulação, mas agências que carecem, né, de estrutura para realizar regulação, e com isso são facilmente capturadas, né, pelas próprias organizações que elas deveriam regular, né? Esse é um debate que nós precisamos retornar, né? E o quarto é a capacidade analítica, né? A gestão baseada em evidência, né? Cada vez mais com a presença de monitoramento e avaliação, mas também aí o Humberto já trouxe dois aspectos importantes que não estão aparecendo ali: a manutenção do processo de desburocratização e também a entrada dentro desse processo da própria inteligência artificial, reorganizando o serviço civil. Estaria ali abaixo e não está aparecendo. Vamos avançar, né? Eu queria chamar a atenção, então, para essa agenda da qualidade do gasto público, né? Os estudos acadêmicos demonstram, pelo mundo, que 2/3 do desperdício nos governos são passivos, né? Tem um estudo clássico do Bandiera, do Platti, do Valetti, em 2009, na American Economic Review, para o caso italiano, né? Mostrando que, quando você pega o desperdício total, o que é o desperdício total? É o desperdício ativo. O desperdício ativo é sinônimo de corrupção, mais o desperdício passivo, né? O desperdício passivo é o dinheiro público, né, que está sendo mal gerido do ponto de vista da ineficiência. Então é a não execução, é a obra inacabada, é o paralelismo, é o elefante branco, é a ausência de gestão, é a compra inadequada, né? E esta agenda sobre o desperdício passivo, ainda, ela é muito insuficiente no Brasil, né? Nós precisamos avançar nessa agenda de qualidade do gasto público. E nós temos evidências para isso, pessoal. Hoje, quando tem lá orientandos que trabalham no mestrado, analisando